Olá, Tati! Tudo bem? Eu tô feliz de você estar aqui, viu? Você tá bem assídua nessas lives. Você tá boa? Oi, amiga! Tudo bem? Gente, olha esse chimarrão. Deixa eu mostrar pra vocês enquanto o pessoal vai entrando. Olha o que a Nena, ela é zeladora aqui da clínica há 20 anos. Olha como que ela deixa meu chimarrãozinho prontinho todos os dias pra mim. É muito carinhosa, né? Ai, gente! E aí, preparados? Hoje a gente vai falar sobre aplicação de insulina, tá? Então, sejam bem-vindas, meninas, aqui ao nosso Almoce Comigo. Bom dia, boa tarde, não sei. Agora são 11 horas da manhã, para mim é bom dia, porque não almocei, foi uma correria. Então, lembrem-se que as nossas lives serão sempre terças e quintas ao meio-dia, tá? Que bom que você tá gostando das aulas, Tati. Isso é maravilhoso, porque assim, você me ajuda muito. Eu ainda fico um pouco preocupada se o conteúdo que eu estou passando para vocês é um conteúdo que realmente tá fazendo diferença na vida de vocês. E peçam, tá? Manda um direct pra mim ou escreve no post da live o que vocês gostariam também de aprender, tá? Pra eu compartilhar aqui com vocês. Então, só vou me apresentar como sempre, né, gente? Porque tem gente nova chegando no perfil e vai assistir a live gravada. Então, só para não ficar perdida e dizer quem que é essa pessoa que está ensinando sobre diabetes. Então, eu sou a Cris, tá? Cris Azzolini, sou bioquímica, nutricionista, sou especialista em endocrinologia e metabologia, especialmente na área do diabetes, que é minha grande área de atuação. E a intenção aqui, gente, é ajudar vocês a alcançarem a excelência no manejo nutricional do diabetes. A excelência no manejo nutricional do diabetes. Vocês têm noção do que é o peso dessa palavra? E isso fazer com que você se destaque no mercado de trabalho, na sua área de atuação. E por isso que hoje a gente vai falar sobre como orientar o paciente a correta aplicação de insulina, tá? Isso precisa fazer parte da sua consulta se você quer realmente alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes, tá? A correta aplicação da insulina, ela é crucial para o controle adequado da glicemia e para evitar complicações da diabetes, como a hiperglicemia, como a hipoglicemia. Pensa bem, gente, se o paciente não aplica da forma correta, ele pode ter hiperglicemias. E o que hiperglicemias constantes levam esse paciente a complicações, né? E aí aqui a gente vai citar complicações macrovasculares, microvasculares, então complicações como doença cardiovascular, retinopatia diabética, o paciente não enxerga, a nefropatia diabética, a doença vascular, né, periférica, as neuropatias, dores horríveis, e a aplicação de insulina tem tudo a ver com isso. Vocês sempre escutam eu falar que quais são os pilares do tratamento do diabetes? O tratamento farmacológico, nutricional e atividade física. Mas o que eu digo para vocês sempre, esses são os pilares, mas muita coisa norteia o tratamento, tá? Então, a aplicação correta da insulina é isso. Veja, quando o paciente não aplica corretamente, ele não é só hiperglicemias, a grande maioria são hiperglicemias, mas ele pode ter hipoglicemia também, né? Se ele não sabe como olhar e entender a dose
dose que ele tem que colocar na seringa. Nem todo mundo usa caneta, tem gente que usa seringa. Principalmente entender o que significa e quanto tem nesses risquinhos da insulina. Importantíssimo, senão o paciente faz hipoglicemia, né? Então, a intenção é essa, é minimizar os efeitos da má aplicação da insulina, né? Então, hoje eu não vou falar sobre insulina, mas sim, eu vou fazer uma orientação geral para vocês sobre a importância da aplicação correta da insulina, tá? Então, hoje eu não vou... A gente já teve a aula de insulina ali, né? Hoje eu não vou falar sobre isso. Só que eu entendo também que vocês às vezes não vejam, né, o quanto isso é necessário. E aí eu quero trazer essa clareza para vocês, porque a correta orientação sobre insulina, sobre a aplicação da insulina, é uma oportunidade valiosa para o nutricionista se destacar, sabia? Porque o nutricionista oferecendo um suporte único e essencial aos pacientes com diabetes, porque muitas vezes, gente, esses pacientes não recebem orientações claras sobre como vão aplicar a insulina. E eles têm dúvidas e eles não sabem para quem recorrer. Nesse contexto, o nutricionista, ele pode desenvolver um trabalho especializado. Você vai transmitir cuidado, segurança e você vai se tornar uma figura crucial na jornada do cuidado desses pacientes com diabetes. Gente, são raros os pacientes, raros, que recebem informações sobre a aplicação de insulina. Raros. Quem recebe? Recebe pacientes que têm acesso a centros especializados em diabetes. Lá eles recebem, tá? Por quê? Lá existe uma equipe de saúde, uma equipe composta por médicos, por nutricionistas, por enfermeiros, por farmacêuticos, e lá ele passa por várias etapas do tratamento. E ele vai consultar com o enfermeiro, ele consulta com o farmacêutico, mas os educadores em diabetes, né, que é a equipe de saúde, todos esses profissionais precisam falar a mesma língua com o paciente com diabetes, tá? Então, assim, centros especializados existem em centros grandes, nas capitais. Quem recebe essa informação também por cima? O paciente da unidade básica de saúde, por cima e às vezes. Agora, o paciente que está no balcão da farmácia comprando insulina, ele não recebe essa informação. Como eu aplico? Ninguém explica para ele. Ele sai de lá, põe a insulina dentro do isopor, no gelinho, o que está errado também, né? É uma desinformação geral, né? Última vez agora, uma paciente foi comprar insulina e a paciente falou para mim assim: ai, doutora, mandou um WhatsApp para mim. A moça da farmácia disse que a insulina tem que ficar na geladeira. E eu falei, não tem que ficar na geladeira. A insulina de uso pode ficar em temperatura ambiente. E deve, porque senão a insulina dói, a insulina arde na hora de aplicar. Mas vejam a desinformação. Então, isso é uma coisa que traz valor para você, valor para sua consulta. Você transmite confiança, segurança e principalmente você mostra para esse paciente que você está interessado pela causa dele, pelo tratamento dele. Pode você não ver ainda, porque talvez você não tenha muita vivência dos pacientes com diabetes. Eles se sentem sozinhos, jogados, a pé, sabe? É uma coisa, um sentimento horrível. Não sabem a quem recorrer, tá? Então, e até assim, gente, eu vou contar uma história uma história breve, mas uma história assim que mudou a forma de eu enxergar tudo isso. Quando eu despertei
que a aplicação de insulina era fundamental nas minhas consultas. Sabe quando? Foi quando uma paciente DM1, arquiteta, chegou aqui na clínica. Ela já não conseguia mais trabalhar como arquiteta porque ela estava com uma retinopatia muito grave. Para quem não sabe o que é retinopatia, é a doença da retina, quando o diabetes, né, afeta a retina, e esse paciente começa a ter uma dificuldade visual e pode chegar até a cegueira, né? Principalmente nas glicemias descompensadas. A hiperglicemia é a causa disso. Oi, Nédia! Tudo bem, meu amor? E aí, ela chega dessa forma com as glicemias extremamente descompensadas. E começa toda aquela coisa que vocês já conhecem, né? Que vocês imaginam. O médico ajusta a dose da insulina, eu entro com a contagem, a gente trabalha a razão insulina carboidrato, faz recordatório alimentar, vê se a paciente tá indo bem, tá fazendo tudo certinho, anotando tudo, e beleza, e vamos indo, e segue o tratamento, enfim. E o médico ajusta a dose de insulina e aumenta, e precisa mais aqui, mais ali, mais de noite, mais de dia. E Cris, veja essa contagem, ainda não tá boa. Gente, assim, uma loucura. Na época, ela usava insulina NPH irregular de seringa, tá? Ela colocava aqui, ó, tá? E apesar de todos os nossos esforços, as glicemias super altas, e junto com isso veio então a nefropatia diabética, e a gente não sabia mais o que fazer, gente, para ajustar aquelas glicemias. Foi aí que eu falo que foi uma luz divina que disse para mim: pergunta como ela aplica a insulina. Pergunta. E aí eu perguntei: como que você aplica a insulina? Mostra pra mim, conta pra mim. Gente, eu falei que contei antes do que eu deveria, que ela usava NPH irregular. A NPH é uma insulina de frasco que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, eu tô só com as canetas, não tenho um frasco de insulina. Mas a NPH é uma insulina bifásica. Ela, no vidrinho, você vai ver que o líquido separa na parte líquida com uma parte solidificada embaixo. Essa insulina, ela precisa de homogeneização, de homogeneizar bem devagarinho, tá? Para misturar o líquido com aquela parte sólida que realmente é a insulina, tá? E aí, ela foi contando passo a passo. Ah, minha insulina fica na geladeira, daí eu pego a minha seringa e aspiro a insulina. E eu, peraí, você aspira a insulina? Sim. Eu falei assim, e você mexe a insulina, você mistura a parte branca com a transparente, a parte líquida, você tem que falar assim, né, bem claro. E daí ela falou: não, nunca me explicaram isso, nem sabia que tinha que fazer isso. Resumo da história, gente. Veja, por mais esforços que eu e o René tivéssemos para controlar essa glicemia, ela não ia controlar nunca. Porque, na verdade, ela não aplicava insulina. A insulina ficava toda depositada embaixo. E aquela parte líquida, que é o líquido, né, o veículo, né, de diluição da insulina, ela aspirava aquilo não tem insulina. Então, você podia dar, sei lá, milhões de unidades para ela, que nunca ia resolver. A partir desse dia, eu falei, isso tem que fazer parte das minhas consultas, porque não tem como. Às vezes a gente fica se matando para achar aonde está o problema, e o problema é uma coisa muito simples e a gente não vai conseguir enxergar. E tratamento de diabetes é isso, gente. Não é só cada um fazer a sua parte, é cada um fazer pelo paciente. Aquele profissional
que tiver a luz antes vai ganhar as estrelinhas. E essas estrelinhas são as estrelinhas do paciente, né? Porque vai ser Deus no céu e você na terra. E é isso. Você veja que essa moça, ela faleceu jovem, com 40 anos. Ela estava cega, com problema renal sério. Por quê? Porque ela não sabia, nunca ninguém explicou o simples. Todo mundo só explicava o complexo, mas o simples não. Então, isso, aplicar a insulina corretamente, salva a vida, gente. Salva a vida. E a gente, quando ela chegou aqui no nosso serviço, a gente não imaginava isso. Por isso que o paciente, ele tá começando, você tem que falar. Ele tá no meio do caminho, ele vem de outro lugar, de outro médico, de outro nutricionista. Você tem que abordar. Tem que abordar, porque é isso que vai fazer você descobrir o que não está funcionando, né? E mudar a vida desse paciente, salvar a vida dele. Foi tarde, nós não conseguimos salvar a vida dessa moça. Então isso me marcou demais e eu sei que hoje isso já não vai acontecer aqui, tá? Oi, Moacir. É Moacir, tudo bem? Pode deixar, eu aviso. Então, o básico é necessário. A Ani falou uma coisa que é verdade. É trabalhar para que a gente faça o básico para o paciente. Que o básico seja bem feito, né? Isso é maravilhoso. Mas eu sei, porque eu já escutei isso muitas vezes. Eu sou professora, gente. Minha vida sempre foi dar aula. Dou aula para nutrição há muito tempo. Então, veja só, eu já escutei falar assim, ai, porque eu sei disso, gente, eu sei que agulha, seringa e etc, e aplicação, não é a vivência da nutrição, né? E nem é uma prática comum da nutrição, eu sei disso, sei muito bem disso, mas eu sei que você... Pode ser que você pense isso, gente, eu não vou aprender isso, eu não quero aprender isso. Deixa isso lá pro enfermeiro, pro farmacêutico. Eu tenho medo de agulha, eu não gosto de mexer com agulha. Eu fiz nutrição para não ter que mexer com agulha, né? Eu acho que isso aí não cabe, né? E tem muita gente que até pensa assim, ah, gente, mas Cris... Como assim me perguntam para contagem de carboidratos? Se o nutricionista pode mexer na razão insulina-carboidrato do paciente por medo de estar se metendo no trabalho do médico e não está, porque a razão insulina-carboidrato você tem toda a liberdade como profissional de fazê-lo. É a mesma coisa que, Cris, mas isso daí não é coisa do enfermeiro, do farmacêutico? Tá, gente, vamos pensar que seja, né? O mundo deles é esse, mas quando a gente está falando de diabetes, não. Quando a gente está falando de diabetes, nós temos que permitir esse paciente ter acesso à informação. Porque uma informação pequena salva uma vida, tá? O paciente com diabetes, ele precisa ter acesso. Então, eu sinto muito em dizer para você, se você quer ser um nutricionista em diabetes, mas você não quer mexer com isso, falar de aplicação de insulina, de mexer com agulha, com isso, com aquilo, com aquele outro, a nutrição em diabetes não é para você. Você pode escrever, porque atender aquele paciente com diabetes no início, que é o início do tratamento, a resistência à insulina e não sei o quê, primeiro que você não... Qual é o teu diferencial em relação aos outros nutricionistas? Entende? Qual é? Esse paciente que hoje você trata com um diabetes inicial, um dia vai precisar de insulina, tá? Então, você tem que pegar o paciente
que tá no comecinho e você tem que estar com o paciente que tá lá no finalzinho, que tá já lá usando insulina, não no final da vida, mas que, digo assim, na última fase do diabetes, que é perder a reserva pancreática. Em algum momento ele vai precisar de você, né? Então, quem trata diabetes não trata só o diabetes inicial, trata diabetes. E a partir do momento que você fala que você faz uma nutrição de excelência em diabetes, chegam pacientes que são crianças diagnosticados pequenininho. Como é que você vai ajudar essa família? Chegam os adultos recém-diagnosticados com diabetes tipo 1, chega o idoso precisando de insulina, como é que você vai fazer? Né? Então, nós precisamos nos tornar profissionais completos. E se você quer ter excelência no manejo nutricional do diabetes, temos que entender de remédio sim, temos que examinar os pés dos pacientes sim, temos que saber sobre insulina sim, temos que saber como aplicar insulina sim, temos que entender de interpretação de monitorização glicêmica sim, temos que entender assim como o médico entende. Eu falo do médico, gente, porque sabe qual que é o negócio? Todo mundo, inclusive o nutricionista, acha que o médico sabe tudo. Acha, não acha? Vocês acham isso? Ele não sabe. Então é outra novidade que eu vou contar para vocês. Não sabe. Tem coisas que vocês sabem muito mais do que eles. Então, gente, excelência no tratamento nutricional, ter eficiência no consultório, no tratamento com o paciente, é saber tudo que existe em torno desse paciente com diabetes. Se você deixar um negocinho para trás, não, você não trata diabetes. É preciso que você seja o detetive do diabetes e detecte as possíveis causas da hiperglicemia do paciente, entendeu? É necessário que você seja esse detetive, porque às vezes, gente, a gente tá olhando pro difícil e o problema tá no fácil, porque a gente acha pelo em ovo. O nutricionista, então, coitado, ele é o desesperado, porque ele acha que ele, meu Deus do céu, começa pela dieta, eu tenho que entregar a dieta na hora, porque isso, porque aquilo, se ele não entrega a dieta, ele nem dorme de noite, né? Cara, mas às vezes você sabe que seu paciente precisa da dieta, às vezes ele precisa de uma informação que é como aplicar a insulina direito, às vezes ele tá cheio de lipodistrofia na barriga e a insulina nem é absorvida. E aí fica todo mundo procurando pelo em ovo. Ai, Cris, mas se eu não fizer o meu trabalho como nutricionista, meu Deus, daí então eu não vejo sentido. Eu falo, gente, você não vê sentido de quê? De salvar a vida do outro? Você não vê sentido de ajudar o outro? Você não vê sentido de fazer a diferença na vida do outro? Cara, faz sentido você trabalhar com diabetes e saber só fragmentos e ficar preocupado se ele tá comendo fibra, se ele não tá comendo fibra, se ele tá comendo carboidrato, não tá comendo carboidrato? Gente, não! A nutrição em diabetes é muito, 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 muito mais do que isso. Muito mais, tá? Então é preciso se libertar dos medos, das crenças, tá? Para que a sua consulta, na sua consulta, você demonstre segurança, empatia, carinho pelo paciente. Que o paciente saiba que a causa dele também é a sua. O que você ganha com isso? Você ganha um paciente fiel, um paciente que adere ao tratamento, porque ele começa a ver sentido, que a coisa começa a funcionar, né? E você é um nutricionista que tem um case de sucesso. Quem é o case de sucesso? É esse paciente que na hora que você mostrou que ele está aplicando insulina de forma errada. Gente, não tem um nem dois pacientes que a hora que eu vou falar disso, mas nunca ninguém me explicou isso, doutora. Eu não sabia disso.
Ó, eu fiz um story ontem que a paciente perguntou pra mim, doutora, quando que eu sei que a insulina acaba? Cara, ela não sabia como, que ela sabia, que ela via que a insulina acabou. Aí, gente, o básico a gente não fala para os nossos pacientes, isso dói o meu coração. Nós estamos lá falando de coisas, milhares de coisas, e ansiosos para falar do que é a nossa parte, que é a nutrição. E o paciente olhou para mim, depois de eu ter falado, doutor, mas como que eu sei que acabou a insulina? Olha outra coisa que o paciente pergunta, por que a insulina tem um cheiro forte? Eles acham que a insulina está estragada, que aconteceu alguma coisa com a insulina, entende? Por que a insulina tem um cheiro forte? Olha as dúvidas, gente. Ó, outra coisa, escutar o paciente. Tá igual quando eu atendi um paciente, logo no meu começo de carreira, não tem nada a ver com o que eu vou contar, mas olha como a gente precisa ensinar o básico. Que eu falei pra ele, seu fulano, nem lembro o nome do paciente, mas isso me marcou muito. O senhor, ele vai, doutor, eu tô com o meu intestino muito preso. Aí eu falei, o senhor tem que comer coisas com fibra. Primeiro eu já falei errado, porque o que ele entende, coitadinho, o senhor de 70 anos, que são coisas com fibra? Não entende, dá as coisas que tem fibra pra mim, fala pra mim. Aí, eu vou muito, né, eu, na minha ilustre sabedoria de recém-formado, falei assim, olha, o senhor tem que comer as frutas com casca, né? Não é isso que a gente fala? Beleza, vai lá. Comeu, ele entendeu. Fruta com casca, muito bem. Quando ele volta pro retorno, eu falei, e daí, seu fulano? Vamos botar João o nome dele. E daí, seu João? Como é que foi? Melhorou o intestino? Conseguiu comer as frutinhas com casca, como eu falei pro senhor? Aí ele olhou pra mim e falou assim, doutora do céu, olha, a manga até que eu consegui, mas o abacaxi... Gente, meu Deus do céu, tá vendo como que é? É uma história engraçada, mas ao mesmo tempo é uma lição pra gente saber que o que pra nós é básico, pro paciente não é. O paciente não sabe, o paciente não é obrigado a saber, não estava lá na cadeira da faculdade para entender o que é a fibra, gente. Nunca nem ouviu falar nisso. Cris, mas hoje todo mundo está informado, tem internet. Não. Se você for, primeiro, que nem sempre a informação daqui da rede é uma informação relevante. Segundo, ninguém separa mais o joio do trigo. Terceiro, nesse Brasilzão afora, tem lugar que nem internet não tem. Tem gente que não tem acesso, não é obrigado a saber, entendeu? No meu interior aqui, eu tô no sul do país, numa cidade de 300 mil habitantes, essencialmente agrícola no meu entorno, e nem todo mundo olha no celular, lê na internet. Não. O paciente chega aqui com o dinheirinho enroladinho para pagar a consulta, entende? Esse não tá lá pesquisando coisas. E mesmo quando está, ele vem aqui da mesma forma perguntando se aquilo lá é verdade ou é mentira quando pergunta. Então, assim, gente, não contem com a internet para achar que o seu paciente sabe das coisas. O paciente não vai saber, né? Então, a nossa parte é, principalmente no que tange ao diabetes, tá? Não é só saber de nutrição. Esqueça disso. Você nunca vai se dar bem tratando diabetes só querendo saber da nutrição, tá? Então, a gente tem que saber de tudo que envolve o diabetes, tudo que o paciente precisa para isso. E todas as dúvidas mais simples do mundo ele vai perguntar para você. Ele vai perguntar. Então saiba, porque é difícil o paciente sentar aqui no meu consultório e dizer assim, doutor, eu fui numa nutricionista e eu sabia mais do diabetes do que ela. Para você ver como é a desinformação. Então, gente, a pior coisa que você faz é não dar importância suficiente para a aplicação de insulina, porque aí você assume que o paciente já sabe tudo.
sabe tudo sobre isso, você está assumindo isso, mas ele não sabe, né? Então, é fundamental que você explique a importância correta da aplicação de insulina. Tati, é verdade, você tem razão. É bem isso. Vamos perguntar a mesma, vamos fazer a pergunta a mesma várias vezes, tem razão. E outra coisa, gente, quando vocês falarem da aplicação, é preciso demonstrar a técnica. Deixa eu contar outra coisa pra vocês. Eu atendi um DM1 recente, 10 aninhos de idade. Eu fui fazer, ajudar ele a fazer insulina, e lógico que no início a criança, ela não vai fazer insulina sozinha, ela não quer, ela tem medo de agulha, toda coisa. Sabe quantas vezes eu coloquei a caneta em mim? É lógico que eu não empurrei o êmbolo, né, gente? Porque aqui tem insulina e eu não posso aplicar insulina em quem tem insulina, né? Então, sabe quantas vezes eu coloquei a agulha no meu braço? 4. Para ele perder o medo e confiar em mim de que se ele fizesse nele não ia doer. 4 vezes. Coloquei nesse braço, 2 vezes na barriga e mostrei. Olha, não dói, olha pro meu rosto, olha aqui, não dói, olha aqui, olha pra mim. Eu tô rindo, eu tô falando com você e não dói. Entendeu? Então é isso. Por causa de diabetes, nunca teve nada, surgiu agora. Hoje foi 240. Oh, meu Deus do céu! Foi meia. O que é meia? Foi 240. Sim, que idade que ela tem, Moacir? Eu espero que ela esteja bem, viu? E pode ter certeza que ela vai se recuperar, porque criança é uma coisa maravilhosa. No instantinho, ela tá bem. Você vai ver. Criança tem uma capacidade incrível, 7 aninhos. É isso aí. Tá tudo muito confuso para vocês ainda, que eu sei, né? Mas conte comigo, viu? Tô aqui pra te ajudar. Então, gente, tá bem, graças a Deus. Fico bem feliz por isso, viu? E é isso que eu te digo, conte comigo. Então é o seguinte, gente, expliquem a importância da aplicação correta, demonstre a técnica de aplicação correta, seja um agente de segurança para o seu paciente, como eu expliquei que esse menininho, ele tinha medo de aplicar, então você tem que dar segurança para ele, e certifique-se principalmente que o paciente entendeu e que ele realmente é capaz de aplicar insulina de forma adequada e independente, né? Então, é necessário orientar. E aí você vai usar recursos. Você pode usar recursos para isso. Então, é legal que no seu consultório você tenha algo que você possa aplicar a insulina como uma bolinha assim, ó. Tá? Eu vou falar para vocês desse passo a passo, que é bem importante. Se vocês quiserem anotar alguma dúvida que vocês têm, o Moacir, eu não sei se é Moacir ou Moacir, desculpa, tá? Você já explicaram para você como vai aplicar insulina na sua filha? Olha só, essa live tá sendo muito legal para vocês. Para ele, que é o primeiro contato. Então, peguem papel e caneta, gente, enquanto eu tomo um golinho, e vamos anotar o passo a passo. E vou mostrar os recursos que vocês podem usar, tá? Para esses pacientes, para vocês mostrarem no consultório e ajudar os pacientes de vocês. Primeiro passo, eu disse que não ia falar de insulina, mas como muitos pacientes que estão na unidade básica de saúde usam a NPH, que é uma insulina de frasco, então a primeira coisa que vocês já sabem é mostrar para esse paciente que ele precisa homogeneizar a insulina, misturar
Gente, misturar não é chacoalhar. Eu vou pegar meu carimbo aqui como exemplo, tá? Não é fazer assim, porque a insulina perde o efeito, porque ela é um cristalzinho. Imagine uma molécula que é um cristal, e quando você chacoalha, esse cristal rompe e a insulina perde o efeito. Então, para quem vai trabalhar com pacientes que estão usando a NPH, ela precisa ser homogeneizada assim, tá? Misturada assim. O que é o ideal? Se a insulina ficar na geladeira, deixe pelo menos 15 minutos fora da geladeira, para que o paciente não sinta ardência no local da aplicação. Se o paciente já usa as canetas de insulina, as canetas de insulina não precisam homogeneizar, elas vêm prontas para uso. Então, assim, pacientes que são DM1 e que hoje, pelo menos algumas regionais, o Brasil inteiro, acho que já fornece as canetas de insulina, mas existem pacientes que não se enquadram no protocolo de canetas para o governo e aí vai receber a NPH no frasco, certo? Então, lembrar disso que é para homogeneizar. Outra coisa importante, o que precisa ensinar para o paciente que usa seringa? Entender o que significa 100 unidades. Vocês sabiam que 100 unidades é o equivalente a 1 ml? Tá? Isso é importante saber. Então, 100 unidades, 1 ml. Tem canetas de 50 unidades. Tem canetas de 30 unidades, tá? Por que isso é relevante? Porque nas canetas de 100 unidades, cada risquinho, não sei se vocês vão enxergar, cada risquinho, ó, tá vendo? Esses risquinhos aqui, cada risquinho são 2 unidades, ok? Na caneta de 50 e 30, cada risquinho é 1 unidade. Tá vendo o risco? Se o paciente não sabe e ele acha que cada uma aqui, ó, cada risquinho é 1 unidade na caneta de 100, porque na unidade básica de saúde, eles entregam a caneta que tem. A caneta não, desculpa, a seringa que tem. Então, se naquela licitação eles receberam seringas de 100 unidades e o paciente usava de 50, já muda aqui, tá? Porque se ele coloca na de 50, cada risquinho é 1. Na de 100, cada risquinho são 2 unidades. Se ele coloca cada risquinho como 1 unidade, ele está fazendo o dobro da dose de insulina. E o que ele vai ter? Hipoglicemia, tá? Isso tem que explicar. Ai, Cris, mas eu vou perder o maior tempo na consulta. Isso não é perda de tempo, gente. Isso é valor. Você está entregando valor. Ah, mas eu não vou ter tempo para falar de nutrição, das coisas que eu preciso orientar. Não é o relevante agora. O importante é que ele saiba como aplicar. E daí, no segundo momento, você fala da parte alimentar. Agora, nós temos algum momento, né? Nós temos que explicar isso daqui. Então, vale a pena a gente dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, né? Então, às vezes, deleta tudo. Espera, né? A parte nutricional é extremamente relevante. Só que, às vezes, naquele momento, é mais importante ainda, ok? Então, lembrem dessa questão aqui. E aí, outra coisa, lembra que a paciente perguntou, Cris, como que eu sei que a insulina acabou? Isso daqui é um êmbolo, igualzinho uma seringa, ó, tá vendo? Isso aqui é o êmbolo, ó. Certo? Todo êmbolo tem uma borrachinha. Na caneta, se a gente quebrar, isso aqui não é diferente, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro, a gente vai selecionar a dose da insulina e vai empurrar com o seletor. A gente está empurrando o êmbolo. E o que acontece? Ó, uma caneta nova, ó, novinha, sem uso. Aparece o êmbolo? Não, porque o êmbolo está escondidinho aqui. À medida que a insulina vai indo, o êmbolo vai chegando no final. Aqui a insulina acabou. Nossa, Cris, mas isso é básico. É, mas a paciente não sabia.
Tem que falar, tá? Tem que falar. E aí, tem que falar do que mais? Tem que falar da agulha. O tamanho da agulha é extremamente importante. Por quê? Pacientes mais gordinhos, aonde que a insulina é aplicada? Intramuscular? Não. Subcutânea, certo? Subcutânea. Então, nós temos que atingir o subcutâneo embaixo da pele. E aí, por que existem tamanhos de agulhas diferentes? Não sei se vocês vão enxergar aqui, ó. Por que existem tamanhos diferentes? Porque temos pacientes mais gordinhos, outros muito magrinhos, temos crianças, temos adultos, tá? Então, os pacientes que estão mais acima do peso e que têm gordura subcutânea, nós temos que atingir... Desculpa, gente. Nós temos que chegar no subcutâneo. Então, talvez ele precise de uma agulha mais longa. Pacientes muito magrinhos, que perderam muito peso, o subcutâneo, a pele tá colada ali, né? Então, eles precisam de agulhas mais pequenininhas, as crianças também. O que acontece se num magrinho ele usa uma agulha muito longa? Ele vai atingir o músculo e não o subcutâneo. Quando o paciente atinge o músculo e não o subcutâneo, esse paciente tem hipoglicemia, porque a absorção da insulina, ela é mais rápida e vai cair direto na corrente sanguínea. E, obviamente, caiu na corrente sanguínea, a ação é muito rápida e intensa. Esse paciente tem hipoglicemias severas, ok? Então, olhem, isso tem que ser explicado. Qual é o tamanho que o paciente vai comprar agulha, tá? Então, nós temos agulha de 4 milímetros até 12,7, que é uma para cada biotipo da pessoa. Tá vendo como tem muita coisa, gente? Tem muita coisa. E aí, qual que é o outro passo? Você tem que orientar aonde ele vai aplicar, o local de aplicação. Tem que escolher com ele o local adequado. O que é fundamental? Rodízio de picadas. Vocês podem usar as bolinhas de borracha para ensinar o paciente como fazer a insulina, ou vocês podem usar o insulínio. O insulínio tá aqui justamente para isso, gente. Pra gente mostrar que dá para fazer no bracinho, mas que, não tô falando só de criança, tá? Tô falando de adulto. Mas que precisa fazer rodízio, que dá para aplicar nesse braço, que pode aplicar aqui atrás, em cima da... o macacãozinho, ó. Vamos tirar o macacãozinho dele, ó. Então, aqui embaixo na bundinha, pode aplicar aqui em cima, mas precisa fazer rodízio, tá? O insulínio tem os órgãos, ó, gente, que fofinho. Mas que na barriguinha tem que fazer o rodízio de picadas. A gente fala de fazer caracol. Eu uso esse bonequinho até para adulto, gente, para mostrar aonde o diabetes afeta, quais os órgãos, tá? Aonde que é produzida insulina, no pâncreas, enfim, tá vendo? Então, assim, tudo você entrega muito valor na sua consulta. Então, explicar é fundamental, rodízio de picadas. E aí, você pode entregar materiais para o seu paciente, né? Materiais impressos, ó, onde que é o local adequado de aplicar insulina, tá vendo? Ó, na perna, tá? Nos braços. Eu gosto só de aplicar na barriga. Ótimo, não tem problema nenhum, faça rodízio na barriga. Entende que se eu fizer rodízio na barriga, o que vai acontecer? Quando eu fizer de novo aqui, já tá cicatrizado. E eu vou fazer em outros locais. Faça rodízio no braço. O rodízio só não é dizer, eu faço um dia num braço, outro dia no outro braço, outro dia na perna, outro dia na barriga. Não, é fazer rodízio também no próprio local. A gente chama de sistema de caracol. Quando você vai
Quando você vai, aplica aqui, ó, é um sistema de caracol, ó. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu já tenho cicatrizada aquela cicatriz ali. Ok, não é só por isso, tá, gente? Porque aplicar sempre no mesmo lugar faz lipodistrofias. O que é lipodistrofias? São duas lipodistrofias mais comuns no paciente com diabetes. Eu vou fazer um dia uma live sobre isso. A lipoatrofia, quando ele já perdeu a gordura que tem embaixo da pele e ali não dói mais, ou quando ele faz hipertrofia, quando acumula gordura naquela região e também não dói mais. E aí ele gosta de fazer sempre no mesmo lugar. Acontece que a insulina não é bem absorvida e isso é uma das causas da hiperglicemia, tá? Ensinar também, gente, assim, ó, por mais que a gente sabe que o nosso paciente com diabetes vai levar o diabetes para a vida inteira, enfim, e daí você explique que vai lavar a mão, limpar a pele, ele não vai fazer, tá? Só para dizer isso para vocês. Não importa se vocês acham isso correto ou não acham, mas o diabetes é não gosto de falar essa palavra, mas é uma doença que ele vai levar para a vida dele. Então, assim, você já pensou você ficar 6 vezes por dia passando álcool na tua pele, limpando a tua pele para aplicar uma insulina? Já é difícil fazer, imagina se você vai fazer isso. Não vai, né? Então, assim, tem coisas, gente, que deixa assim, tá? Importante aqui, ele troque as agulhas, pegue a agulhinha nova, porque usar sempre a mesma vai perdendo o silicone da agulha e aí vai arder mais, vai doer mais, tá? Então, trocar e a agulha é dele, é ele pra ele mesmo. Tenta umas pira que não precisa ficar, né? Pirando, ai, tem que lavar a mão, tem que isso, tem que limpar com álcool. Não. Principalmente, gente, se vocês falarem isso pra uma mãe, ela vai ficar desesperada, mãe de uma criança pequena. Meu Deus, imagina o que vira a vida dela em função, que já é a função de aplicar insulina, né? E tem que passar álcool, tem que isso. Deixa a mãe doida, não precisa deixar a mãe doida, tá? Não precisa. E aí, gente, alguma pergunta, alguma coisa que eu não falei, tem muito mais, tá? Mas acontece que não dá pra falar tudo em uma hora, né? Mas, sério, vocês têm alguma pergunta? Muito obrigada por você estar aqui, tá? Presente aqui nesse momento comigo. Tenho muita saudade de ti. Dani, alguma pergunta? Que bom que você gostou, Dani. Que bom. Nossa, fiquei muito feliz. Olha, temos até um dentista que entrou aqui, não sei se está aqui. Gente, então acho que é isso. Se vocês não têm nenhuma pergunta em relação a isso, a live vai ficar gravada, assistam novamente, anotem, mas eu procurei ser a mais didática possível aqui, tá? Já é 10:01, hein? Já segurei vocês ontem. Deu para almoçar comigo? Então tá bom, gente. Um beijo, fiquem com Deus, viu? Até terça, na nossa próxima live. Melhoras, Moacir, para sua menina. Qualquer coisa, manda um direct para mim. Abraços. Beijo para vocês, gente.